Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32. Bom dia para você no ar, o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 3 de novembro de 2022, uma quinta-feira. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, Jota Pereira. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia para você que também vai estar conosco através das nossas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo IPTV e também pelo YouTube. Jornal Verde Vale. Agora 6h32, vamos aos destaques desta edição. Ronaldo Caiado quer criar contribuição sobre a produção agropecuária de Goiás. Alerta sobre onda de frio é emitido aqui no estado. É campeão, Palmeiras conquista o título do Brasileirão após derrota do Inter para o América Mineiro. Estado paga a dívida de R$ 2,4 bilhões que governos anteriores contraíram junto ao Banco do Brasil. Programa gratuito online capacita pessoas com deficiência. 172 municípios goianos estão abaixo de 50% do levantamento do censo 2022. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33. Muito bom dia para você. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 3 de novembro. Olha, o relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alertou sobre dificuldades que o governo do presidente eleito Lula terá para emplacar as promessas de campanha, como, por exemplo, o reajuste real acima da inflação do salário mínimo e o pagamento de um auxílio mensal de R$600. Em entrevista concedida, o senador foi categórico. No orçamento não tem espaço para mais nada. Segundo o MDBista, faltam soluções e sobram problemas. Nesta quinta-feira, o relator tem encontro marcado com integrantes da equipe de transição do governo petista. Ele espera que a reunião sirva para discutir alternativas aos impasses. Para o relator do orçamento, é preciso ao novo governo definir as prioridades. Castro ressaltou ainda nessa mesma entrevista que, mesmo com uma solução à mesa para incluir no orçamento as propostas do governo vindouro, será preciso correr contra o tempo e dialogar com os membros da comissão mista do orçamento, cuja responsabilidade é examinar e emitir o parecer sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e também as demais matérias orçamentárias. Ministério da Saúde lança Plano Nacional de Detecção e Prevenção da Poliomielite. Evento realizado na manhã da última terça-feira, a pasta divulgou o cronograma de ação para evitar que o vírus retorne ao Brasil, já que a América Latina está no mapa de alto risco para a transmissão da doença. O último caso no país foi registrado em 1989, na Paraíba. Os detalhes é com a repórter Ana Luísa Santos. O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira o Plano Nacional de Detecção e Prevenção da Poliomielite. A ação da pasta se trata de uma medida preventiva, já que os países da América Latina se encontram no mapa de alto risco para o surto da doença. O cenário mundial para a doença preocupa autoridades brasileiras, porque o país não conseguiu chegar à meta da campanha nacional de vacinação contra a polio neste ano. Apenas pouco mais de 60% das crianças de até 5 anos foram vacinadas. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, destaca que entre as atividades prioritárias do plano está a investigação de eventos ou surtos da polio, a vacinação, a comunicação sobre a doença e a capacitação de profissionais da saúde. E a gente vê que a nossa meta de 95% de cobertura vacinal e vem caindo essa cobertura de maneira bastante relevante, e é por isso que nós estamos aqui reunidos novamente, todos por essa causa, que é não permitir
que as nossas crianças venham a sofrer com a poliomielite. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou a importância do Brasil no combate ao vírus da paralisia infantil. O ministro destacou que o país é referência mundial na vacinação e que deve manter essa posição no contexto global. O Brasil é considerado, sim, uma potência da vacinação no mundo. Com as políticas de vacinação, nós conseguimos, de maneira muito emblemática, desde 1989, erradicar a poliomielite no nosso país. E é claro que nós não queremos que a poliomielite volte. O cronograma do plano prevê que a capacitação dos profissionais da saúde ocorra no primeiro semestre de 2023 e que as medidas de combate ao vírus da poliomielite também entrem em vigor na primeira metade do ano que vem. Reportagem Ana Luísa Santos. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37, 6h37 agora. O governador Ronaldo Caiado estuda criar uma contribuição sobre a produção agropecuária de Goiás, a exemplo de outros estados da região centro-oeste. A previsão inicial do governo é arrecadar 700 milhões a 1 bilhão por ano e os recursos seriam destinados para a infraestrutura, mas há também a intenção de incluir a área social. Caiado determinou levantamentos para a elaboração de um projeto de lei já no dia seguinte à sua reeleição, 3 de outubro, mas deixou para enviar à Assembleia Legislativa após o segundo turno. Conforme a minuta preliminar do projeto, a cobrança incluiria operações internas e externas em todos os setores. O governo vai alegar perdas com arrecadação de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, dos combustíveis e também da energia. O benefício ao próprio produtor rural com investimentos em infraestrutura. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h38 e o Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022. E o Verdão nem sequer precisou entrar em campo para garantir o título. Isso porque o Internacional perdeu por 1-0 para o América Mineiro nesta quarta-feira, no jogo à tarde em Belo Horizonte. E não pode mais alcançar o alviverde. Os gaúchos ficaram com 64 pontos, com apenas mais 3 jogos a fazer. O Palmeiras já tem 74 e ainda atuará em mais 4 vezes. A noite será de festa aí no Allianz Parque. O Verdão enfrenta o Fortaleza às 21h30, apenas para cumprir tabela e dar início à competição. O Palmeiras tem agora 11 títulos do Brasileirão, abrindo vantagem como o maior vencedor da competição. O Verdão ficou com a taça em 1960, 67, 69, 72, 73, 93, 94, 2016, 2018 e 2022. O São Paulo e Atlético Mineiro empataram por 2-2 na noite de terça-feira no Morumbi pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino Caleri fez 2 gols aí do tricolor e o chileno Vargas os 2 do Galo. A equipe visitante saiu na frente, mas os donos da casa reagiram e viraram ainda no primeiro tempo. De tanto insistir, a equipe de Cuca conseguiu o empate no final da partida. Pelas circunstâncias do jogo, o resultado foi ótimo para o Galo, mas ruim para o tricolor, vaiado pela torcida. Os dois rivais ainda sonham com vaga na próxima edição da Libertadores da América. Agora, com 51 pontos, o São Paulo se manteve na 8ª colocação, ainda garantindo vaga na fase prévia da Libertadores. O Atlético Mineiro, com 52, foi para 6º lugar e agora garante acesso à fase de grupos do torneio. As posições ainda podem mudar. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h41, 6h41. E as cotações futuras da soja encerraram a sessão desta última quarta-feira com alta na Bolsa de Chicago entre 4 e 9 pontos, após o mercado operar durante a maior parte do dia no campo negativo. O dia foi de muita atenção para as informações da Rússia no acordo de grãos do Mar Negro. O principal vencimento da oleaginosa conclui a sessão com valorização de 0,43%. Janeiro 23 ficou o dia cotado em $14,54 por bushel, com salto de 6,2 pontos, enquanto que o maio 23, mais distante, registrou no dia a valorização de 8 pontos, valendo $14,69 por bushel. Nos derivados, o farelo de soja ficou próximo da estabilidade, com tendência de queda.
e o óleo saltou mais 3%, o que também contribuiu para algum suporte para a soja no dia, segundo análises internacionais. Depois de anunciar que deixaria o acordo de exportação de grãos que permite à Ucrânia exportar para o Mar Negro, dizendo que não poderia garantir a segurança dos navios civis, o que deu suporte aos preços no início da semana, a Rússia acabou voltando atrás ontem e disse que vai renovar a sua participação. Com essa informação, o mercado da oleaginosa caiu durante a maior parte do dia, porém, o mercado virou ainda durante a tarde. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h42, é hora de irmos a Brasília. Está na hora de ouvirmos os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O artigo 5º da Constituição é o que estabelece os direitos e garantias individuais. E lá no artigo 5º tem uma linha, a linha 4ª, que diz que é livre a expressão do pensamento. Ou seja, você pode dizer o que quiser, desde que você se revele, vedado o anonimato. É livre você expressar o que pensa, né? Eu estou dizendo isso porque estão chamando de baderneiros e arruaceiros os manifestantes que têm ido para frente dos quartéis. Estão incomodados, como diz o New York Times, incomodados com o modo como a Justiça Eleitoral tratou a campanha eleitoral, censurando um lado mais e o outro menos, né? Desequilibrando a balança, quando a lei eleitoral exatamente é feita para dar igualdade de oportunidades para os dois lados. E mais a politização, o ativismo, que todo mundo viu. É livre a pessoa dizer o que quer. Uma coisa é dizer, e isso está sendo muito censurado, o dizer. O fazer é diferente. É o caso, um advogado que trate de uma acusação de ameaça, por exemplo, ameaça de boca, sem que se demonstre que há um potencial de realizar a ameaça, não é considerada na justiça. Isso não é ameaça, faz parte de um bate-boca, né? Então, a pessoa pode pedir, seja lá o que for. Agora, se essa pessoa estiver perturbando a ordem, né, estiver alterando a normalidade democrática, né, mas pelo que a gente está vendo até agora, pedem uma coisa, os quartéis estão fechados e mudos. Tudo bem, quer se manifestar, pode se manifestar, mas as coisas vão ser feitas em obediência à Constituição. O problema é que um lado obedece à Constituição e o outro lado não obedece, né? Mas o que é preciso fazer é que não desobedecer à Constituição o lado que está obedecendo. Se manter na Constituição, se manter com a razão. Essa é a verdade. Por exemplo, bloqueio de estrada. Está infringindo a Constituição. Direito de ir e vir. A linha 15 do artigo 5º. Eu sei que isso já violaram esse artigo na pandemia. Supremo disse que os prefeitos e vereadores podiam bloquear, prefeitos e governadores podiam bloquear se achassem que poderiam. Mas a Constituição diz que só pode alterar o direito de ir e vir em tempo de guerra. Em tempo de paz, não. Então, o ministro da Justiça já fez um apelo. Primeiro apelo veio do presidente da República para desbloquear a estrada. Não alterar o direito de ir e vir. Agora, o direito de manifestação, isso é óbvio. Agora, é interessante que quando o MST bloqueia a estrada, aí dizem que é movimento social, né? Então, são coisas que a gente está considerando num dia como hoje, em que a gente tem bloqueios em 16 estados e tem manifestações diante de quartéis. Num dia depois que o Supremo confirmou a decisão do ministro Barroso de rever decisões judiciais de quando a propriedade é invadida, a decisão judicial é de reintegração de posse, né? Aí vem o oficial de justiça e manda os invasores saírem da propriedade legítima. E o ministro Barroso sugere que se revise isso. E o Supremo já aprovou. Mas o mesmo artigo 5º da Constituição diz lá na sua cabeça, põe na mesma linha o direito
de propriedade, direito à vida, direito de liberdade, está na mesma linha. É bom que a gente lembre disso. A Constituição é maior que as pessoas. A Constituição está acima das pessoas. Vamos respeitar a Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. A cada dia cresce a audiência na Verde Vale. São mais de 315 mil pessoas alcançadas todos os dias. Verde Vale, a rádio que toca mais músicas. No canal do YouTube, documentários, entrevistas e reportagens completas de assuntos que envolvem a comunidade. No app Verde Vale, além de ouvir a nossa programação, você tem acesso a imagens ao vivo dos estúdios e câmeras exclusivas espalhadas na cidade. Baixe nosso aplicativo, disponível na Play Store e Apple Store. Verde Vale, com você em todo lugar. 17,99 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 6h48, 6h48, o primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. E já o Ministério da Saúde lança Plano Nacional de Detecção e Prevenção da Poliomielite. 172 municípios ainda não chegaram a 50% do trabalho de levantamento do Censo Demográfico 2022. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, 6h55, 6h55, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale, trazendo as informações nesta manhã de quinta-feira. E o Brasil registrou 9 mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A média móvel diária de óbitos está em 46, queda de 29% em relação ao número verificado há 14 dias e volta a ficar abaixo de 50 após 17 dias. O país também contabilizou 2.302 novos casos da doença, totalizando 84.839.337 infecções confirmadas desde o início da pandemia. No total foram computados 688.228 mortes em decorrência de problemas relacionados ao coronavírus. Os números são do mais recente balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h56, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, lançou um alerta de onda de frio com perigo potencial para a região sul de Goiás até a próxima sexta-feira, no caso amanhã. A condição é atípica para o estado nessa época do ano. Conforme o órgão, quase 30 municípios goianos devem registrar temperaturas de 5 graus abaixo da média nos próximos dias por conta da influência de uma massa de ar polar que atua na região. Embora pequeno, há risco para a saúde, é o que informa o Instituto. Além da queda nas temperaturas, o IMET também alertou para o perigo de chuvas intensas para a região centro, norte e nordeste do estado. Há possibilidade de pancadas entre 20 e 60 milímetros hora e fortes temporais entre 50 e 100 milímetros dia, com rajadas de vento que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Existe o risco também de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 6h57 agora. Em Goiás, 172 municípios ainda não chegaram a 50% do trabalho de levantamento do Censo Demográfico 2022. O levantamento é realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O dado é de um balanço do órgão divulgado nesta semana e diz respeito à quantidade de setores censitários concluídos. Há também 13 municípios que ultrapassam os 80% dos setores concluídos. Goiânia tem 34,3% dos setores concluídos, 48,7% iniciados e 17% ainda que não foram começados. No estado, há 43,5% finalizados, 37,3% em andamento e 19,2% não iniciados. Olha, cada setor censitário é definido pelo próprio IBGE como uma unidade básica de recenseamento e corresponde a um conjunto de domicílios numa mesma área contínua.
Eles possuem entre 200 e 400 domicílios em zona urbana e 150 quando for na zona rural. Os municípios da região sudeste de Goiás são apontados como os mais desafiadores. Em Jataí, por exemplo, onde a população estimada é de 103,2 mil pessoas, o serviço foi concluído em apenas 26,1%. E há 43,1% em andamento. Na mesma porção de Goiás, ou seja, aqui em Mineiros temos uma situação mais delicada ainda. Dos 124 setores censitários, somente 20,2 estão concluídos e há 33,9 em andamento. Os não iniciados somam 46%. Tem também resultados ainda modestos em São Miguel do Araguaia e Porangatu. 6h59. Estado paga dívida de 2,4 bilhões de reais que governos anteriores contraíram junto ao Banco do Brasil. A matéria é com Osana Alves. O governo de Goiás concluiu a reestruturação de dívida bilionária contraída junto ao Banco do Brasil por gestões estaduais anteriores, nos anos de 2013 e 2015. Após um esforço para incluir a mudança no regime de recuperação fiscal, a quitação de um dos contratos foi possível, graças à troca do financiamento no Banco do Brasil por outro firmado junto ao Banco Mundial com taxas mais atrativas. O resultado é uma economia imediata de 727 milhões de reais aos cofres públicos do Estado. O empréstimo junto ao Banco Mundial possui taxa média anual de juros de 0,75%, enquanto o contrato com o Banco do Brasil estava indexado à variação cambial do dólar, com taxas de juros médias de 4,05% ao ano. O valor da nova contratação de 510 milhões de dólares foi utilizado para pagar integralmente a dívida anterior, que equivale a 2,4 bilhões de reais. A economia estimada é de 2,7 bilhões. Isso foi possível graças ao esforço da equipe econômica da atual gestão para trocar o indexador IGPM pelo IPCA, retroagindo os impactos financeiros a julho de 2017. O governador Ronaldo Caiado ressalta que a reestruturação da dívida contraída por gestões anteriores vai permitir que o Estado aumente investimentos nas áreas de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h01, 7-1, e em um jogo de 5 gols, o Atlético venceu o Goiás por 3-2. Atlético Paranaense, diga-se de passagem, na tarde desta quarta na Arena da Baixada, pela 35ª rodada do Brasileirão. Terãs duas vezes Alex Santana marcaram para o Furacão, enquanto que Ian Souto e Pedro Raul descontaram para o Esmeraldino. Com o triunfo, o time rubro-negro voltou ao G6 e tirou o Atlético Mineiro, que dormiu no seleto grupo. O Atlético reassumiu a sexta colocação, agora com 54 pontos, 2 a mais que o 7º Atlético Mineiro. O Goiás segue em 13º com 43 pontos, 8º abaixo do G8 e 9 acima da zona de rebaixamento. O Atlético volta a campo contra o Inter no sábado às 21 horas no Beira-Rio. O Goiás recebe o Juventude no mesmo dia e horário na Serrinha. Os jogos serão válidos pela 36ª rodada da Série A. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h02, 7:02. Os contratos futuros do milho encerraram a sessão de ontem com forte queda na Bolsa de Chicago, segundo as perdas de mais de 6% do trigo, além da soja. A pressão acompanhou a decisão russa no acordo de grãos do Mar Negro, além de realização de lucros ante a véspera. O principal vencimento do cereal recuou mais de 1% na Bolsa Americana nessa sessão. O dezembro 22 encerrou a queda, cotado a $6,87 por bushel, com um recuo de 10,2 pontos, enquanto que o julho 23, mais distantes, registrou desvalorização de 8,4 pontos, valendo $6,86 por bushel. Depois de a Rússia anunciar que deixaria o acordo de exportação de grãos que permite à Ucrânia exportar pelo Mar Negro,
dizendo que não poderia garantir a segurança dos navios civis. O país voltou atrás e o Ministério da Defesa disse em comunicado que hoje renovará sua participação. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03, agora 7h03, a OVG completa o seu 70º aniversário, realizando milhões de atendimentos por ano. Saiba quais são os serviços prestados por essa entidade nessa matéria com Camila Teixeira. A OVG foi fundada em 1947 pela primeira-dama Ambrosina Coimbra Bueno. De lá para cá, a entidade cresceu, ganhou status de organização social sem fins lucrativos, mas não perdeu o seu propósito de ajudar a população mais carente de Goiás. Os 75 anos foram comemorados em uma grande festa na sede da entidade. Por ano, são mais de 4 milhões de atendimentos e 11 programas sociais desenvolvidos pela OVG. Entre os programas estão ProBem, Nutribem, Meninas de Luz, Restaurante do Bem, acolhimento de idosos em unidades da entidade, entre outros projetos sociais. O número de voluntários chega a 15 mil. A diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás, Adriana Caiado, fez um balanço do trabalho da entidade dos últimos 4 anos. A OVG cresceu muito nesses 4 anos, inauguramos unidades novas, pagamos a dívida do governo anterior e ainda realizamos muito aqui dentro. Hoje nós estamos aí com mais de 17 milhões de atendimentos, né, a toda essa comunidade carente que hoje a gente assiste. No evento estiveram presentes secretários de Estado, como a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, o secretário de Segurança Pública, Coronel Renato Brum. Uma grande honra, né? As forças de segurança da Secretaria sempre trabalhando em parcerias com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Civil, na entrega de cestas básicas. Teremos uma grande operação também, né, na região Nordeste. Então é uma honra estar aqui prestigiando esse grande evento. Ser importante, uma parceira com 75 anos de idade já, mas que não parou no tempo, né? Ela vem se modernizando, se atualizando. E ela trabalha muito a integração com vários órgãos do governo. A primeira-dama e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, falou da importância da entidade e agradeceu o trabalho da equipe da OVG. Minhas palavras é de agradecimento a toda essa equipe da OVG, essa equipe do bem, porque como a gente sempre diz, faz bem fazer o bem, é isso que a OVG tem feito. Camila Teixeira, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. 7h06, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale desta quinta-feira e já. Simples Nacional, mês e micro e pequenos negócios terão novo prazo para renegociar dívidas ativas com a União. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13, 7h13, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 3 de novembro. Microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional terão até às 19 horas do dia 30 de dezembro para renegociarem dívidas ativas com a União. Quem aderir à iniciativa terá benefícios como entrada facilitada, prazo de pagamento ampliado e desconto na quitação do débito. O prazo anterior do programa de regularização do Simples Nacional terminaria na última segunda-feira, dia 31, quando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou uma portaria no Diário Oficial da União, prorrogando a data. No programa MEIS, micro e pequenos empreendedores com débitos ativos até 31 de outubro